Quando eu falava para vocês que essa encarnação do Verbo em nós, ela nos coloca dentro de um caminho de sabedoria. Eu particularmente gosto de identificar, o tempo todo, pessoas inteligentes e pessoas sábias. É uma diferença muito sutil. Existem pessoas que são muito inteligentes, mas que falta sabedoria. E existem pessoas que nem são tão inteligentes assim e que são tão sábias. A sabedoria parece que é um caminho muito diferente da inteligência. É possível ser os dois. Quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas altamente inteligentes, mas altamente sábias. Mas não ficaram sábias estudando. Não. Sabedoria veio por outras vias. Muito mais pela observação da vida, muito mais pela capacidade que ela teve de contemplar o que estava acontecendo ao seu redor, de aprender com aquilo tudo. A sabedoria é como se fosse um tesouro que nós vamos acumulando à medida que nós vivemos. Eu acho interessante porque o conhecimento de Deus não passa tanto pela inteligência. É claro, eu não preciso abrir mão da inteligência para eu ter uma experiência de Deus. Mas a minha lida com Ele é muito mais pela sabedoria do que necessariamente pela inteligência. E às vezes Deus me quebra de um jeito que vocês não fazem ideia. Não tem sentido nem faz razão. Está ali diante de mim. Eu preciso viver. Eu preciso viver. Às vezes não tenho tempo nem de lavar o rosto. Preciso viver. É a sabedoria que me sustenta naquela hora. Quantas pessoas precisando enfrentar as suas tragédias pessoais, a inteligência não ajuda. Só a sabedoria. Conhecer a Deus para a gente poder sabiamente descobrir como e com quem, através de quem Ele cuida de nós. Ele nos protege. Aí você descobre que o sim de Deus vem muitas vezes através de negativas. Na própria vida. Você queria tanto, você se empenhou tanto, você insistiu tanto, mas não era para você. Não era. Aí o tempo passa, você começa a perceber que o não foi uma libertação na sua vida. Até mesmo em relacionamentos, minha gente. Você pode observar que quando nós insistimos demais numa pessoa, numa determinada situação existencial, nós costumamos errar. E o tempo vai mostrando que aquilo não foi perda alguma. Você até achou que perdeu, mas não. O cuidado de Deus na nossa vida é justamente esse. Nos ajudar a olhar para aquilo que era um aparente prejuízo e você perceber que era um ganho. Um ganho. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Isso é a ambiência, tá vendo? É aqui, ali. Às vezes o aqui é você. Na fila do lanche tem o aqui e o ali. Que quando nós pensamos no aqui e o ali, a gente já acha que serão situações maravilhosas, né? Esplendorosas. Não, são humanas. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso. É dentro de casa às vezes a música, viu? Você olha para todos, os que são mais difíceis, os que são mais fáceis, e Deus está ali, olha. É aqui, é ali. Por que nós não queremos esse aprendizado? Porque nós ainda não compreendemos com sabedoria o mistério da encarnação.
Quando eu ouso levar Deus comigo, e quando eu ouso encontrar Deus no outro, o aqui e o ali, aqui o Verbo se fez carne. Lembra? A Basílica da Anunciação? Aqui o Verbo se fez carne. Eu olho para minha produtora, o aqui está. Não tem diferença. Ou eu vou dizer que um lugar é mais sagrado que uma pessoa. Então eu não entendi o significado do Natal. O meu aqui é você. O meu ali é você também. Dentro de casa, o lugar da nossa conversão. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Não tem escola para isso não, viu? Eu vou entrar numa escola para ficar humilde. Tem não, minha filha. A escola da humildade é a sua vida. Mas com essas pessoas? Com elas. Esse chá de poejo que às vezes a gente tem do nosso lado. Pessoas chá de poejo, vocês conhecem? Chá de poejo é um dos piores chás, mais intragável que existe na face da terra. E às vezes Deus nos vem aqui. O aqui de Deus às vezes é um chá de poejo que você não suporta nem olhar na cara. Eu preciso aprender um pouco aqui. Ô Senhor, não pode ser o aqui do lado? Não, é ali. É onde você tem mais dificuldade. Por isso que eu tenho tanto respeito pelas minhas antipatias. Eu faço de tudo para quebrá-las. Quem está do meu lado sabe disso. Porque eu tenho uma facilidade de quebrar. Por que eu não vou investir nisso? Por que eu vou levar a pior impressão da pessoa? Pode ser que Deus tenha me levado àquele lugar para encontrar aquela pessoa. Às vezes eu saía de casa achando que Deus tinha me levado para evangelizar aquele monte de gente na praça. Uma vez me aconteceu um fato que nunca mais me esqueço. Eu fui no interior do Paraná, que eu tinha que viajar 3 horas para chegar até Curitiba para pegar o avião. Tinha feito um show na praça, lindo. Me lembro, era uma festa de aniversário da cidade. Aquela praça lotada. Quando terminou, eu fui ao hotel, tomei um banho. Naquela época eu nem viajava com assessores, viajava sozinho. Tinha ninguém comigo. Chegava, encontrava a banda lá, cantava e vira embora. Porque no outro dia às vezes dava aula aqui no conventinho. Uma vida corrida. Entrei no hotel, tomei banho. Feliz da vida, jantei. Falei assim, agora eu vou dormir umas 3 horas até chegar em Curitiba, né? No outro dia, cedinho, amanhecendo, pegar o voo, vamos embora. Missão cumprida, eu pensei. Tomando aquele banho com aquela sensação de missão cumprida. Aí tudo bem. Entrei dentro do carro que me levaria. Eu me acomodei no banco de trás, né? Já tirei o sapato, estiquei, pus uma bolsa que eu tinha para encostar a cabeça. Aí deitei, o rapaz só virou e falou assim, ô Padre Fábio. Eu falei assim, vai perguntar alguma coisa referente à viagem, né? Quer que vai correndo, quer que vai devagar? Eu não estou nem acreditando que eu vou levar o senhor. Quando a pessoa já fala assim, já dá aquele frio na espinha que vai subindo. Padre, o meu sonho era contar a minha história para o senhor. Sagrada família, eu não mereço isso não. Porque quando a pessoa fala que precisa contar a história para você, eu já imagino que ela vai levar uns 30 dias. É mesmo, rapaz? E aí, minha gente, me subiu uma antipatia. Uma vontade de reivindicar o meu direito, sabe? Pelo amor de Deus, eu acabei de cumprir a minha missão. Aí, minha gente, sem que eu desse a ele permissão, ele começou. E os 5 primeiros minutos eu ficava na lista. Eu vou parar ele no meio. Eu não sou obrigado. Quando de repente, como se estivesse deitado ao meu lado,
o mestre que eu tanto admiro, que não pode ser teórico em mim, como se ele dissesse para mim: escuta, desarme-se, escute. E esse rapaz começou a contar uma história, gente, tão triste, tão triste. Aí eu sentei, comecei a prestar atenção nele. E ele dirigindo, contando a história, as lágrimas descendo calmamente pelo rosto, até o momento em que ele começou a dizer da minha participação naquela história. Onde foi que Deus me enfiou na ambiência da vida cristã dele? Um moço que estava perdido nas drogas, que já não tinha mais o significado da vida, já estava perdendo toda a família dele, a esposa e os 2 filhos, por causa da cocaína. E uma vez ele assistindo uma pregação aqui, não sei qual foi mais, como se Deus tivesse entrado na casa dele, criado uma ambiência para a conversão dele. Não fui eu que converti aquele rapaz. Eu apenas despertei aquele rapaz do sono, da letargia em que ele estava. Para finalizar a história aqui, ele terminou de me contar a história quando nós estávamos chegando em Curitiba. Nós chegamos no aeroporto. Ele abriu a porta do quarto, do carro, me abraçou, me agradeceu por ter escutado. E eu muito emocionado com tudo aquilo que tinha ouvido. Meu filho, quem agradece sou eu. Quem agradece. Eu nunca mais vi esse rapaz. Eu me lembro que quando eu peguei a minha bolsa, quando eu me encaminhei para o é que eu identifiquei qual era a missão que Deus tinha me dado naquele dia. Não era não era a praça. Era o rapaz. Ele era o meu. Ele era o meu ali. Mas se eu não presto atenção, eu não vejo. Eu, como padre, tendo a oportunidade de ouvir o que ouço, de ler o que eu leio, esse é o principal problema de nós. Entre nós, é esse. Nós sofremos porque não sabemos lidar com a gente. Temos dificuldade de lidar com a gente mesmo. Temos muita dificuldade de saber o porquê que agimos assim. Não temos controle sobre as nossas ações, não temos controle sobre os nossos afetos. Por quê? Porque nós nos desconhecemos. Jesus era um especialista em julgar as pessoas para dentro de si mesmas. Observe no Evangelho. Em nenhum momento Jesus permite uma religião de superficialidade. Em nenhum momento Jesus admite a possibilidade de deixar uma pessoa sair de perto dele sem que ela tenha feito um mergulho em si mesma. Essa era a especialidade dele. Que eu particularmente acho que começava na maneira como ele olhava as pessoas. O nosso olhar, ele é a sala de visitas, onde nós hospedamos o outro. Dependendo da maneira como você me olha, você me deixa à vontade ou não. Você pode me olhar com rejeição, você pode me olhar com uma certa arrogância, e imediatamente eu me travo. Eu perco a coragem de ser quem eu sou. Ou então você me olha de uma maneira que me deixa tão à vontade, que em pouco tempo eu já tenho vontade de lhe contar a minha vida. Eu não tenho medo das minhas fraquezas. Jesus oferecia, sem sombra de dúvidas, esse olhar para quem se aproximava dele. Era um olhar que retirava as bolsas da mão, os alforjes, as fardas, os fardos. Ficava à vontade.
O primeiro passo para a gente entrar para dentro de nós é a gente ter ficado à vontade. Porque senão, não dá certo. Não funciona. Outro dia uma pessoa me perguntou: o senhor tem medo de falar para a multidão? O senhor não tem timidez? O senhor não fica medroso quando o senhor vê aquele tanto de gente, saber que o senhor vai ter que falar para ela? Eu falei: não. Porque eu não gosto de enxergar um monte de gente. Nunca gostei de enxergar um monte de gente. Toda quarta-feira, as meninas sabem disso. As meninas que estão comigo. Eu sou mandado por mulher, viu? Só a mulher que manda aqui. Toda quarta-feira nós começamos esse programa de direção espiritual sem nenhuma pretensão de falar com muita gente. Porque eu aprendi há alguns anos que se eu quiser me comunicar com alguém, esse alguém tem que sentir que eu falo só para ele. Se eu encarar a multidão com a pretensão de falar para todos, eu nunca vou ser capaz de comunicar qualquer coisa. Eu tenho que olhar a multidão e enxergar um ser humano só, que precisa de mim e que, precisando de mim, acaba me colocando numa situação de precisar dele também. Porque você é o lugar do meu evangelho. É com você que eu partilho aquilo que eu preciso viver. Não estou falando com duas nem com três, eu estou falando com um ser humano só. Se por acaso isso serve para todos, é apenas uma consequência do primeiro encontro. Jesus fazia isso, nos deixava à vontade, porque ele enxergava um só. Eu me lembro quando estive lá na terra da Mãe Rainha, um dos lugares que mais me emocionou em todas as minhas andanças por essas peregrinações. A irmãzinha, logo quando nós chegamos, começou a contar a história. E teve uma frase dela que me tocou muito. Ela falou assim: preste atenção no rosto de Nossa Senhora Mãe Rainha. Já olhou aquela imagem? Já olhou? Se não tiver prestado atenção, faça a mesma coisa que eu fiz depois que a irmã me disse. Olhe para ela e você vai ver o tanto que esse olhar tem tempo para você. Que lindo isso, não é? Ela olha fixamente para você, porque ela tem tempo para você. Não é aquele olhar que já te despede, não, que está com pressa, não. É um olhar que tem tempo para você. O olhar de Jesus era sempre um olhar que tinha tempo para o outro. Por isso ele era tão eficaz. Por isso Jesus provocava uma revolução interior no coração de todo mundo que passava por ele e que honestamente se colocava diante dele. Sabe, minha gente? Essa mesma experiência que Jesus provocou neles, provoca em nós. Não é diferente. Eu não posso ficar privado desse olhar. A minha relação com Deus passa o tempo todo pela oportunidade de ser olhado por Ele. Eu não sou um ser imaginado por Deus, eu sou um ser real. Ele me deixa à vontade para ser quem eu sou. É por isso que quando eu vejo alguém querendo dar ordens ao meu jeito de ser, a partir de uma liberdade que eu já alcancei em Deus, eu não admito mesmo. Sabe? Quando uma pessoa quer fazer você retroceder naquilo que você já alcançou de você mesmo, não aceito. Porque é um crime contra tudo aquilo que Deus já me proporcionou viver. Deus já me deu uma liberdade interior, já me fez alcançar tanto. Eu vou regredir só por causa da opinião de alguém? Não. Você não pode fazer isso comigo nem com você. Tudo aquilo que você alcançou, porque Deus lhe deixou à vontade para ser diante dele, é o que há de mais precioso na sua vida. Porque às vezes nós passamos uma vida inteira tentando ser só quem a gente pode ser. É tão confortável quando na vida de repente você é cansado de tanto que você já viveu em torno do que os outros achavam. Você é capaz de respirar, olhar no espelho e dizer: a partir de hoje eu sou quem eu posso ser. Porque é isso que Deus aprova. É isso que Deus quer de mim.
É tão libertador. É tão libertador você ter o direito de olhar no espelho e saber que Deus ama exatamente essa pessoa que está diante do espelho. Ah, padre, mas não tem que melhorar ainda? Tem, mas Deus já ama essa porcaria que é. O que precisar melhorar vai ser um plus, um acréscimo. Deus já ama assim. É igual o filho na adolescência, aquela coisa feia, desengonçada, você continua amando, não é? É lindo, é maravilhoso acreditar que essa dinâmica de Deus em nós nos permite ser quem a gente é, sem inventar, sem enfeites. Da mesma maneira como Madalena foi encontrada sem nenhum enfeite, da mesma forma como essa mulher foi amada, numa crueza vergonhosa aos olhos de todos, menos aos olhos de Jesus. Porque o que Jesus enxergou naquele lugar, naquela mulher, a multidão não conseguia ver. Mas aquela multidão continuaria não conseguindo ver, se ele não conseguisse a mulher ver primeiro. Não adianta nada Deus ver em você, se você não consegue ver o que Deus vê. Madalena se encorajou para se levantar, para enfrentar aquela multidão, porque ela conseguiu ver o que Jesus estava vendo nela. Porque certamente o olhar de Madalena já estava viciado. Ela só enxergava os pecados. E ela estava viciada por aquele olhar que já a condenava. Estava acostumada a ser a última, estava acostumada a ser a desprezada, estava acostumada a ser aquela mulher sem valor, que só servia para poder satisfazer as necessidades sexuais dos homens que a procuravam. Mas de repente, alguém olhou diferente para ela. Todo mundo olhava e ninguém via o que Jesus viu. Jesus conseguiu enxergar o coração precioso que Madalena tinha. E assim o resgatou. Volto a dizer, se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse visto em si mesma o que Jesus havia visto, ela não teria levantado. Você sabe que uma das percepções que mais fazem diferença na vida é a do tempo. Porque se tem uma coisa que foi radicalmente modificada no ser humano, é justamente a relação com o tempo. Na filosofia, eu me lembro quando eu era um aluno de filosofia, há muitos anos, né? O professor dizia para nós que a mudança como nós nos relacionamos com o tempo causou as grandes transformações. A facilidade com que a gente vai, com que a gente volta. E naquela época ele ainda não se referia à facilidade com que a gente se fala, que se tornou ainda muito mais revolucionário. Eu estudei filosofia há mais de 20 anos. Naquela época nós não tínhamos internet, estavam começando. Nunca imaginávamos que nós iríamos nos falar com tanta facilidade, com tanta rapidez. Não passava pela nossa cabeça essa possibilidade de ficar conectado agora mesmo, né? O Christian falou, boa noite, seu Christian, tudo certo? O Christian falou para mim assim, vamos cantar aquela música que você gravou, Trem Bala? Aí, esse meio minuto antes, digita na internet e encontra a letra, que a gente não sabe ainda, embora a gente goste da música, sabe toda de cor. Essa facilidade, a vida nos colocou assim o tempo todo. Eu mando uma mensagenzinha, eu falo com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos antes, tinha que mandar o quê? Uma carta que levaria um tempão até chegar, depois um outro tempão até voltar a resposta. Você fazia um telefonema,
era a maneira mais rápida. Você grava um áudio, você envia, tudo hoje facilita. Mas por incrível que pareça, isso acaba colocando em nós uma displicência com o tempo que vai prejudicando muito a qualidade da nossa vida. Porque isso é muito contraditório, né? Por que nós temos hoje tanta facilidade de estar próximos, de estabelecer vínculos, de comunicarmos, e ao mesmo tempo parece que com dificuldade de manter vínculos, de fazê-los durar, até mesmo de criar essa satisfação interior de ter alguém na nossa vida que de fato represente aquele cantinho do mundo que a gente procura e que a gente precisa para a gente poder ser quem a gente é. Porque apesar do mundo ser tão grande, nós estamos conectados a tantas pessoas e a tantas situações, pessoas conhecidas e desconhecidas. Se você entra aqui numa rede social, olha, você tem milhões, eu tenho praticamente 16 milhões de seguidores nas redes sociais, contando todas elas. O Facebook, que é a outra rede que eu não gosto, né? Eu não tenho lá, mas tem uma página. O meu Twitter, o meu Instagram, foi juntando, dá 16 milhões de pessoas. Então, estão todas aqui acessadas, podem ser acessadas a um toque. Toquezinho e você entra em contato com as pessoas. Agora, por outro lado, esse mundo que nos facilita viver o encontro também nos dificulta, às vezes, viver a intimidade. Que é diferente, né? Parece que o encontro nem sempre é íntimo. A intimidade é aquela oportunidade que nós temos de quebrar as regras do mundo que está de fora, para que as regras deste mundo que é de dentro possam prevalecer. Nem sempre nós temos o direito à intimidade. Primeiro porque nós estamos devassados. Se tem uma coisa que acabou com o mundo contemporâneo, nesse mundo de hoje não existe mais privacidade. A gente pode ter até ter a ilusão de que você faz alguma coisa escondida. Não, mas está tudo na tal da nuvem. Se um dia se essa nuvem resolver chover, só Deus sabe o que vai cair dela. É a vida de todos nós, numa nuvem virtual, né? As fotos que você tirou, que você apagou depois, porque te expôs de alguma forma, você não ficou bem, aquele biquinho que todo mundo faz, a mesma foto, tem umas pessoas, é impressionante, tem umas pessoas, deveria ter um dispositivo no celular que fala assim, opa, esse biquinho você já fez na foto anterior, muda. Tá uma mesmice, né? Uma exposição excessiva, o tempo todo uma necessidade de contar onde se está, com quem se está, como se o fato de nós não contarmos e não mostrarmos, como se perdesse a consistência do vivido, como se não fosse real, como se não fosse verdadeiro. Não, essa intimidade não carece de publicação e é ela que nos deixa felizes. Quando você volta para sua casa e você identifica que aquele cantinho de mundo é que faz todo valer a pena. Essa canção da Ana Vilela, que eu tive a graça de gravar nesse CD, que nós vamos lançar aqui na Canção Nova, na Festa da Misericórdia, ela, quando eu ouvi a primeira vez, você também deve ter recebido essa gravação, que era muito simples, né? Era a Ana cantando voz e violão, sem nenhuma produção, e ali você entende o poder de uma música. Realmente, não precisou de um grande arranjo, não precisou de uma grande interpretação, ela cantando despretensiosamente, dando um recado que parece que nós já estamos cansados de ouvir, porque nós já ouvimos isso muitas vezes, que a vida vale a pena, que a gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas. Não é um discurso novo, nós já ouvimos isso de outras formas, em outros momentos, mas de repente, com aquele violão, aquelas frases bem conectadas, como essa música abriu os olhos de muita gente e fez criar até mesmo uma indisposição com aquilo que estava vivendo. Porque eu tenho isso para mim como regra, sabe? Há situações que se elas não causam uma indisposição em nós, nós vamos até saturar.
Então se eu não problematizo a minha relação com essa falta de intimidade, é possível que eu vá ficando cada vez mais devassado, permitindo essa devastação. Estou sendo o tempo todo invadindo, porque eu aceito a invasão, e eu vou contando o tempo todo eu preciso mostrar, e quando eu percebo, eu já não tenho mais intimidade. É como você ir para jantar com um amigo e a foto do jantar ser mais importante do que aquilo que você viveu. E mesmo porque eu acho que algumas coisas a gente precisa ser só nossas, né? Não precisa ser publicado. Mas a música chegou e nos fez perceber tudo isso. Há uma insatisfação muito presente hoje. Embora a gente se fale tanto, há um vazio dentro de nós, uma espécie de solidão, que isso não preenche. Em última instância, nós temos necessidade mesmo do encontro, da intimidade, porque é isso que nos fortalece. No final de semana agora nós tivemos em Belo Horizonte uma feliz iniciativa do meu querido amigo Padre Alexandre, da Igreja Nossa Senhora Rainha, lá no Belvedere. Um congresso lindo sobre liberdade, uma proposta arrojada, eu sempre digo isso para ele. Admiro muito quando uma paróquia se dispõe a trazer conteúdo aos fiéis, trazendo outras pessoas, até mesmo de outras denominações religiosas, pregadores que poderão agregar à vida cristã daquela comunidade. Esse ano até com a presença do Leandro Carnal, que é um homem assumidamente ateu, mas que nos deu uma lição de ética, de uma reflexão lúcida sobre os 7 pecados capitais à luz da filosofia e também da teologia, porque apesar dele ser ateu, é um cara que estudou muita teologia, foi jesuíta. Essa oportunidade de ouvir para que os nossos desassossegos sejam colocados na pauta da vida. Porque nada pode nos desassossegar mais do que você ouvir uma pessoa refletindo sobre aquilo que está silencioso em você, mas já está lhe incomodando. É muito bom quando o nosso descontentamento encontra a palavra que vem de fora e que corrobora aquilo que você está sentindo, e você coloca o desassossego para ser levado a sério, e aí alguma coisa acontece. Eu saí de lá e percebi que isso foi muito real, muito concreto nas pessoas que fizeram o congresso. Um desejo de ir buscar o conhecimento, de ir superar o que estava antigo dentro de nós. Sabe, uma nova forma de viver. Em relação a essa tecnologia, né, que tanto nos escraviza e que às vezes nos priva de estar uns com os outros. Lá em casa, volto a dizer, celular não vai para a mesa. Primeiro porque é uma coisa anti-higiênica. Hoje eu achei ótimo, porque naquele programa da manhã, da Ana Maria Braga, estava dizendo que o celular é igual dinheiro, empata com o dinheiro, de bactérias e sujeiras. Não é assustador isso? Você tem um vaso sanitário no celular, de tanta sujeira que tem. Aí, quando eu vejo isso em cima da mesa, me causa uma certa indisposição de verdade, porque eu acho que mesa é um lugar tão sagrado, né? O lugar do nosso alimento. Então, o celular que vai para todos os lados, que fica no chão, que vai para o banheiro, que fica na bolsa, que já é uma imundície, vai para o console do carro, que é imundo também. Aí você põe ali no meio da comida que você vai comer, isso é péssimo. Primeiro por isso, porque é contra a nossa higiene. Se eu lavo as mãos para comer, eu tenho que ter respeito pelo outro. É uma forma de respeito pelo outro. Eu lavo as mãos, eu vou pegar na mesma colher que ele que vai servir os alimentos. Então, se eu chego com a mão suja e mexo no meu celular, que é imundo o tempo todo, não adianta eu ter lavado as minhas mãos. Então é uma regra, porque senão a gente não se encontra. Nada pode ser mais urgente naquela hora do que a sua alimentação. Você se conceder o direito de se alimentar com dignidade. Lá no congresso nós falamos dessa liberdade que precisa ser tocada em todas as suas dimensões. Sabe, eu ser livre de tudo isso que me oprime.
Então, até quando eu vou para a mesa, no primeiro momento pode me causar um desconforto. Nossa, mas eu vou largar o meu celular aqui, parece que eu estou sem um rim. Ele fica ali, parece que meu rim parou de funcionar. Eu fico sem o celular, parece que tem uma falência múltipla dos órgãos. Experimenta isso. Experimenta esse desconforto e você vai ter assunto com o outro. Você vai ter a oportunidade de fato estar com o outro. Na semana passada, eu fui para a Amazônia gravar um quadro do programa da Angélica. É uma iniciativa muito bonita de mostrar onde o bem acontece. E eu fui convidado para mostrar uma iniciativa lindíssima que está sendo realizada por uma ONG de jovens de São Paulo e que, enfim, eu não posso contar porque depois vocês vão ver. Mas é uma história linda que eu fui presenciar, eu fui ver acontecer. E para isso eu fiquei 2 dias lá, na comunidade ribeirinha. 2 dias num lugar sem energia elétrica, sem celular, é claro, porque não tem como carregar o tal, ele não tem sinal nenhum. E num primeiro momento foi um desconforto muito grande. E eu me recordei disso que eu estou dizendo para vocês. Eu preciso ser livre, até para eu estar num lugar como esse. Porque se eu tenho uma dependência dessa tecnologia que me impede de estar com as pessoas, aí quando você esquece, eu com toda sinceridade, com umas 3 horas que eu estava lá, eu não lembrava mais do meu celular. E foi muito interessante porque no outro dia, eram 4 horas de lancha, de barco era 18 horas, até a cidade mais próxima, porque era muito afastado mesmo. Quando nós começamos a chegar no lugar, alguém falou assim, opa, já tem sinal do celular. Me deu uma sensação assim de vontade de estender esse tempo, porque me fez bem, do fundo do meu coração me fez bem. Era como se eu estivesse ficando, tirando um pouco das toxinas que essa facilidade de estar no mundo e com o mundo deixa na gente. E de repente eu pude experimentar 2 dias onde o outro era o encontro. E não a virtualidade que me cerca. E foi muito bom porque eu descobri que posso ficar assim, que eu vivo. Eu vivo. Eu sou muito conectado. Eu tenho uma vida intensa, posso dizer, com as redes sociais. Eu não deixo de trabalhar por causa disso. Eu sou um menino trabalhador, não sou vagabundo. Eu tenho, na dinâmica do meu dia, minhas redes sociais fazem parte. Mas eu estou dizendo de uma coisa que antecede isso. É do perceber como essas realidades, essas situações podem nos privar uns dos outros. E de repente eu perco a percepção do tempo, que é o que eu estava dizendo logo no início. E que essa música me chama a atenção. Ela vai passando a limpo as minhas escolhas, né? A gente fala, conversa, nós não temos respostas prontas para nada, para ninguém, mas a reflexão nos ajuda muitas vezes a chegar ao lugar que nós precisamos chegar para poder tomar as nossas decisões. Inclusive, outro dia, a Fabiana me mandou, Fabiana da Obra de Maria, né, minha querida amiga, ela me mandou um e-mail de uma moça que já viajou comigo, que inclusive eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela estava assim, querendo que eu desse a ela uma resposta do que fazer. Falou de um problema conjugal que estava tendo. E eu, na hora, eu fiquei pensando, eu até compreendo a ansiedade que essa pessoa tem de que alguém responda por ela. Mas não é assim que funciona, não é honesto da minha parte responder uma pergunta que ela está se fazendo. E aí eu, carinhosamente, pedi perdão, olha, não tenho como lhe dar essa. Mesmo porque no meu programa eu trato muito a miúde sobre questões relativas a relacionamento entre marido e mulher. E a conversa aqui, que a gente estabelece no programa de direção espiritual, vai acendendo luzes nos corações e nas consciências. Mas quem tem que tomar a decisão é a pessoa que está vivendo a situação, né?
Eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo. A não ser que a pessoa esteja em absoluto estado de dependência e precisa de uma intervenção e alguém vai lá e faz. Como um pai, muitas vezes, né? Pode chegar lá e dizer isso não pode continuar, isso não pode ser assim. Um filho, por exemplo, que está precisando dessa intervenção porque perdeu a capacidade de decidir. A gente viu isso, né, essa semana. Eu não assisto, mas tornou-se um assunto no Brasil todo, do confinamento, da casa do confinamento, onde me parece que um casal viveu situações extremas. Um amor que virou dependência, quase que uma dependência química, né? Então, às vezes, precisa de uma intervenção. Às vezes é uma intervenção da justiça, de alguém que vai e que interfere naquele processo, porque senão o pior pode acontecer. Mas, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é tomar uma decisão, enquanto há liberdade para isso. Eu sempre digo, eu preciso ficar muito atento aos problemas que me rondam, porque pode ser que quando eu fique muito absorvido pelos problemas, eu perca a capacidade de decidir. E nada pode nos enriquecer mais, minha gente, do que a gente ter o direito de decidir. Às vezes, no relacionamento a dois, eu não posso dar a resposta que você precisa, mas ajudando aqui a refletir, você chega a essa resposta. Falando de casamento aqui, ó, Padre Fábio, estou passando por uma fase no meu casamento de muitas brigas, e após as brigas eu deixo o ódio permanecer por muito tempo em meu coração. Não consigo olhar no rosto do meu esposo a minha vontade de assumir. Eu não sei mais o que fazer. Converso muito com Deus, peço ajuda, mas não consigo ver o que Ele me mostra. O ódio anda fazendo parte dos meus sentimentos. Padre, o que eu faço? Primeiro, minha filha, às vezes você conversa demais com Deus e de menos com seu marido. Às vezes o conflito só vai ser resolvido no momento em que você conversar com o marido. Sem o enfrentamento das questões que dificultam o relacionamento, não há superação. É louvável que você reze, que você fale com Deus, mas se você não sentar para conversar com aquele que é os 50% do problema, ou às vezes um pouco menos ou um pouco mais, eu não sei, eu não conheço o relacionamento de vocês. Agora, uma coisa é certa, casal que não conversa sobre os problemas que enfrenta, não tem como superar. Eu preciso, no meu dia a dia, nos relacionamentos, que eu não sou um homem casado, mas eu tenho muitos vínculos. Quando há uma dificuldade, por exemplo, numa relação de amizade, se eu não falo sobre aquilo que está acontecendo, daqui a pouco eu perco a autoridade sobre a situação. Eu perco o controle. Eu perco as condições de fazer aquilo ser diferente. Volto a dizer, nós não podemos abrir mão do direito de escolher. Então, se você não levar a sério o conflito que enfrenta, e como é que você leva a sério? Sentando com aquele que é parte do seu conflito e tentando esclarecer. Por que você está tão irritadiça com ele? Por que ele te irrita tanto? O que pode ser feito nesse relacionamento? Qual é a mudança que pode acontecer para que vocês voltem a conviver com harmonia? Porque aqui você está me dizendo que você já está num ciclo vicioso. Quando o ódio, eu não acredito que seja ódio, né? Ainda, se Deus quiser, isso não é ódio ainda. Pode ser uma irritação, o desgaste do relacionamento. Todos os casais enfrentam isso, alguns mais, outros menos. Mas chega um momento que você começa a irritar com a maneira como ele deixa a escova de dente ali. A maneira como ele mastiga. Eu tenho uma amiga minha, que ela até viveu um momento tão difícil com o marido dela, que ela falou assim, padre, às vezes me irrita como ele mastiga. Meu pai de misericórdia, como é que você vai mudar o jeito como o outro mastiga? Eu falei, mas ele mastigava de outro jeito? Não, ele continuou mastigando do mesmo jeito a vida inteira. Mas agora passou a me irritar.
Se ele mastigava assim quando você era namorada dele, já mastigava desse jeito, mas agora até ele mastigar perto de mim já me irrita. Significa que o caldo já entornou por outros motivos. Sabrina, que é uma amiga minha lá em Taubaté, tem muito tempo que eu não vejo a Sabrina, mas é uma menina muito querida ao meu coração. E ela é muito honesta com o que ela sente, né? E ela tinha um namorado que ela gostava muito, que ela já estava se arrumando até para casar com ele na época. E ela falou assim, nossa, eu peguei uma implicância dele, falou o nome dele. Eu falei, mas o quê? A maneira como ele aumenta o volume do rádio. Naquela época ainda não tinha essas coisinhas que você aumenta no volante, né? Ela falou que irritava a maneira como ele punha o dedo. Eu falei, Sabrina, você é meio neurótica, né? Eu falei, não é que eu sou neurótica. Eu acho que tem tanta coisa nele me irritando que de repente eu polarizei a minha irritação na maneira como ele gira o botãozinho. Então ele girar o botãozinho e a minha raiva já cresce de uma maneira assustadora. Então é aquele que mastiga por perto, que mastigou a vida inteira daquele jeito e agora passa a irritar. É aquele que gira o botãozinho do som, que irrita. Enfim. Às vezes nós encontramos uma situação para a gente poder, com perdão da palavra, vomitar. E vomitar é jogar para fora. Você pode jogar para fora emoções, sentimentos, da maneira errada, agressiva. Porque falta o diálogo. Sabe, você vai acumulando situações que irritam e você não vai dando ao outro o direito de saber que aquilo pode ser diferente. A não ser que seja um problema seu. Você também não pode querer que o outro mude o jeito dele ser só para lhe agradar. Agora, se de fato é uma realidade consistente, que o outro, que não vai ser um prejuízo para o outro, olha, me diga o que eu posso fazer para o nosso relacionamento ser melhor. E você é a mesma coisa. Dá ao outro o direito de saber o porquê que está em crise o casamento. Porque às vezes nós não temos o hábito de viver o enfrentamento. O que é o enfrentamento? Eu gosto de dizer sempre. O enfrentamento é a oportunidade que você tem de dizer com ritual o que é que naquele momento está sendo difícil. Não adianta você gritar na hora que ele está saindo, não adianta você gritar e bater a porta, não, isso não é enfrentamento. Enfrentamento é quando você está calma, quando você está calmo, quando você criou uma situação, você pediu para conversar, você oficializou que haverá uma conversa, e aí sim você partilha o que está sendo difícil para você naquele relacionamento. Se há o enfrentamento, aquilo se torna um marco referencial para depois vocês continuarem, porque você vai poder dizer, lembra o que nós conversamos aquele dia? Diferente de você dizer, você lembra aquele dia que eu bati a porta? Não adianta. É preciso haver o enfrentamento, que é essa oportunidade que você tem de conversar e de dizer aquilo que não está feliz no relacionamento. Aquilo que não está causando harmonia. E você também fazer a sua meia-culpa, minha filha. Às vezes, nós achamos que o outro está todo errado. E de repente, nós estamos precisando viver a cura do moço do evangelho ali. Curar o nosso ouvido, curar a nossa fala. Volto a dizer, às vezes o nosso ouvido está viciado, nós ouvimos o outro da maneira como nós queremos ouvir. E não o que o outro está dizendo verdadeiramente. Isso é um perigo. Eu ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Então eu já estou irritado, então eu gosto de ouvir tudo aquilo que reforça a minha irritação. Ah, mas foi isso que você falou. Ele, não, eu não disse isso. Foi isso que você disse. Às vezes o outro não disse nada daquilo que nós ouvimos, mas porque nós estamos visitados pela ira, nós ouvimos equivocadamente. Aí pecamos porque não damos ao outro a liberdade de dizer o que está dizendo. Eu aprisiono o outro no meu ouvir doentio.
Você sabe que, para mim, o anúncio do Evangelho sempre passou por essa oportunidade, por essa compreensão. Eu compreendo que o bem que Deus me faz, eu conto aos outros. Não é à toa que o testemunho é uma das mais eficazes formas que nós temos de evangelizar. Porque quando Deus fez um bem na sua vida e você comunica este bem que Deus fez na sua vida àqueles que você encontra, você faz uma propaganda natural. Desculpe-me até a expressão, propaganda, porque parece que nós estamos comercializando. Não. Você faz uma propaganda natural e positiva dos efeitos de Deus na sua vida. E às vezes nós que somos pessoas de igreja, que buscamos uma espiritualidade, uma religiosidade, e que encontramos essa espiritualidade dentro do contexto da religiosidade, muitas vezes nós somos vistos com muito descrédito. Não é à toa que, durante muitos anos, a sociedade acabou criando, né? A gente sabe, por exemplo, fazer um recuozinho. Durante o período do Renascimento, aquela época em que as ciências iluminaram o mundo, o poder religioso ficou muito desmoralizado. A experiência religiosa, para muitos, se tornou uma experiência menos qualificada. Somente a razão poderia responder aos homens os seus problemas. E retiraram Deus da história. Esse recuo que nós fazemos para compreender nos coloca dentro de uma época em que ser religioso era até um pouco sinônimo, não era uma coisa interessante, sinônimo de uma coisa menos qualificada. Crer em Deus acabava apresentando a pessoa como quase que, com perdão da palavra, né, meio idiotizada. O Renascimento, as luzes, o iluminismo. O iluminismo trouxe para o nosso tempo, para aquela época, uma reflexão que em muitos momentos expulsou Deus da história. E a única forma que as pessoas tinham de comunicar esse Deus era por meio do testemunho. Olha, vocês podem até dizer que Deus não existe, a luz da razão prevalecendo, retirando a dimensão mística da vida, poderiam muito bem, mas na minha vida ele atua, na minha vida ele aconteceu. Por isso que muitos testemunhos foram importantíssimos na época do iluminismo. Se tornaram marcantes para muitos ouvir a história daquelas pessoas que verdadeiramente experimentavam Deus. Essa música que a gente canta, né? É uma oportunidade que a gente tem de comunicar ao outro o bem que Deus fez em nós. Isso é evangelizar. Evangelizar é oferecer ao outro um pouco do bem que Deus nos fez. Por isso que o nosso testemunho é tão fundamental na experiência da evangelização. Sempre que nós vamos para a palavra de Deus, e ela está aqui sempre como uma referência para nós, porque nós pautamos a nossa vida nela, essa oportunidade que nós temos de ter o contato com o Evangelho, de sermos transformados por este Evangelho, quando nós contamos aquilo que o Evangelho já transformou na nossa vida, a gente motiva outras pessoas a buscarem o mesmo caminho. E é bom que seja assim, minha gente, porque aí nós saímos da dimensão teórica, nós vamos para a dimensão prática da vida, da religiosidade que gera a espiritualidade. Quando a religiosidade ela sai das prisões da teoria, aí sim nós temos uma espiritualidade sendo construída. Eu me equivoquei, eu falei do Renascimento, a época do Renascimento não, eu queria dizer a época do Iluminismo, que foi a época em que todas
o florescimento das ciências acabou colocando Deus dentro de um descrédito. E você poderia pensar, padre, mas parece que hoje nós vivemos um momento muito semelhante. Sim, há pessoas que tentaram explicar a vida a partir da razão. E racionalizaram tudo, mas perceberam que existiam dimensões que a razão não podia responder, não podia explicar. E nós estamos no contexto da fé, que é natural no ser humano. Uma pessoa, por mais racional que ela seja, sempre há nela um espaço para essa dimensão da transcendência. O que é a transcendência? Aquilo que extrapola o que é material. É aquilo que não pode ser compreendido nem ser abarcado pela razão. O contato com a palavra de Deus nos coloca numa dimensão racional. Sim, eu preciso da minha razão para ler e compreender o que está escrito. A partir da minha razão eu faço uma hermenêutica, isto é, uma interpretação contextualizada. Eu sei, pelos recursos da inteligência, quando este texto foi escrito, qual era o contexto em que este texto foi escrito. Isso é racional. Eu sei estudar, eu posso estudar racionalmente o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, eu posso estudar racionalmente as cartas de Paulo, e não preciso nem ter fé para isso. Agora, a experiência que nós estamos dizendo, por isso nós demos o exemplo, que eu parto do que a razão me proporciona, para depois abrir as portas que só a fé pode me oferecer. É o castelo interior. É quando eu entro dentro do significado dessa letra, desta palavra, que a razão não pode explicar. É aquilo que o Evangelho provoca em mim e que a minha razão não pode explicar. As luzes da razão não são capazes de esclarecer o que o Evangelho provoca em mim. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É a presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. Eu até tenho aqui um evangelho, vou colocar os óculos que eu já estou ficando meio cego. No Evangelho de Marcos há um encontro em que Jesus, depois de deixar a região de Tiro, passando ali pela região da Sidônia, ele continua até o Mar da Galileia. Quem já foi a Galileia, a Israel, né? Que desceu ali a região da Galileia, onde Jesus nasceu e viveu, vai saber exatamente como é que funciona esse roteiro. Tudo era feito a pé. Não eram distâncias muito longas. E por isso Jesus fazia isso caminhando. Ele atravessou a região da Decápole e trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar. E pediram que ele impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo,
Quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Veja bem, esse homem ele foi favorecido duplamente por Jesus. Ele era surdo, ele era mudo, e certamente essas duas deficiências o limitavam muito. E ao despertar neste homem, ao despertar neste que até então trazia essas deficiências, a cura, Jesus o torna um testemunho vivo. Tanto é que é interessante, por motivos que nós poderíamos, falar demoradamente, por que Jesus insistia tanto que não contassem o que havia acontecido com eles? Não vamos entrar neste caso. O fato é que aquele que era beneficiado nunca se calava. Ele saía proclamando o bem que havia recebido de Jesus. Os testemunhos eram os caminhos, por onde outras pessoas podiam chegar até Deus. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, Ele está justamente nos dando a lição de vida. Que Ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não basta. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Então, sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará possível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você.
Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos, e você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Dos que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados. Dos que não sabem. Seja bem-vinda, Carol. É gente como você. Gente como você. Que agora me assiste. Que também tem o mesmo sentimento que Carol. Que tem outro nome. Mas que tem uma história parecida. É para você. Olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com Ele tiveram uma vida muito parecida.